Atlético anunciou oficialmente, falando em camisa oficial, noticiou oficialmente a contratação do zagueiro Léo Duarte. Inclusive foi agora pela manhã que o Atlético anunciou. Ele tá muito a cara do Gabriel, né, que era zagueiro do Atlético. Mas a mesma coisa, eu achei até que era o Gabriel, que estava usando uma foto do Gabriel. Para pegar um embalo aí no Léo Duarte, amanhã o Atlético vai liberar o acesso da imprensa no CT, na parte da manhã. Hoje eu conversei com pessoas do Atlético para poder entender o que seria feito, até porque ontem eu coloquei aqui que eu achava que seria interessante o Paulo Brax se posicionar sobre a janela, como é que ela está indo, até para poder passar esse recado para o torcedor, mas pelo que eu entendi isso não vai acontecer. Amanhã vão ser colocados 2 jogadores para poder atender a imprensa, que vai poder ver ali a movimentação do treino. O treino vai ser naqueles campos aqueles campos novos que tem lá em cima na Cidade do Galo, e eles estavam esperando essa questão do anúncio do Léo Duarte, ele sendo anunciado. Possivelmente ele vai ser apresentado amanhã, inclusive aproveitando a imprensa já estando lá, é bem provável que ele vai ser apresentado, dar aquela entrevista coletiva lá na Cidade do Galo, né? Vamos aguardar para ver se realmente vai acontecer. É um jogador que chega aí, vamos colocar assim, sem muito crédito, vamos colocar assim, do torcedor, porque não chega com aquela estampa de ser o baita reforço. Não, até você acabaram de colocar, até pelo próprio anúncio você percebe isso, né? Pelo próprio anúncio que não. Mas, cara, tem que esperar para jogar, para a gente poder ver o que pode ser feito. Eu não sou sommelier de torcida, não, viu, torcedor? Não estou querendo ensinar você a torcer, não. Quem sou eu? Eu não dou conselho para quem ama mais do que eu, no caso, né, obviamente, qualquer coisa. Eu não dou conselho para quem tem mais dinheiro do que eu e tal. Então, só informando a vocês aqui. Ô, gente, espera o melão rolar, porque a turma está cornetando o jogador antes de ver jogar. Eu não posso dizer aqui, por exemplo, que foi uma péssima contratação. Não. Eu não tenho condição. Eu estaria sendo desonesto até comigo mesmo. Eu não conheço, eu não lembro dele. Aí, se for buscar por lances do YouTube, todo mundo vira craque. É que nem o Ancelotti falou, se eu ficar parado, eu jogo 90 minutos, né? Se você pegar meus melhores lances de pelada, na época que eu jogava, que hoje eu não jogo mais, porque quando eu vou jogar com os caras aqui, eu humilho todo mundo. Então não quero humilhar ninguém, porque os caras ficam putos e tal. Vai disputar o campeonato da Copa MCE, eu arrebento com vocês, e aí vocês ficam putos. Vamos manter a amizade. Mas ó, vamos manter a amizade. Agora, eu tô vendo gente cornetar a contratação. Vocês queriam quem, cara? Sabe o que tem um negócio do torcedor? Que o torcedor é o seguinte, presta atenção aqui, que essa que eu vou te falar, eu acho até você vai ficar convencido. Tá. Sabe o que o torcedor quer? O torcedor, ele quer que não venda ninguém, ele quer que mantenha quem está aqui, os bons, e quer que na ida ao mercado só traga graúdo. Ah, mas aí que clube é esse? É o Real Madrid. Mas que clube é esse? O Real Madrid buscou o Cucurella e o outro lá, que eu esqueci o nome. Então não dá, gente. Calma. Porque o Tressoldi, quando chegou, né? O Sgabi falou que era um bom zagueiro, o Bagé disse que no Grêmio não foi e tal, e o Tressoldi se mostrou um zagueiro interessante. Ah, mas foi uma fase? Não acredito que tenha sido. O Tressoldi hoje, eu acredito que vai voltar e vai continuar no mesmo nível. Espero o Léo Duarte jogar pra vocês cornetarem, gente. Me ajuda aí, vai tomar uma vontade desgraçada também. As referências são positivas em relação ao Léo. Não só ia falar isso. Deixa o Elton falar, ele tá desesperado. Desculpa, porque as referências são positivas. Porque a desconfiança e os questionamentos da própria torcida é por causa do posicionamento do Léo. Eu acho que a preocupação do torcedor atleticano ela vai mais pelo fato de não se ter hoje... Não estão cornetando, estão cornetando a contratação. Sério, ninguém sabe quem é. Não, contrata porque já está contratado. Aí é o cornetar por cornetar. Tá mas errado. A grande preocupação do torcedor... Gente, a corneta vai existir sempre. Ela é um fenômeno necessário do futebol. Cornetar é necessário. É necessário. Deixa o torcedor cornetar do jeito que quiser. O questionamento e a preocupação é quando monta a zaga do Atlético. Quem é o zagueiro da esquerda hoje no Atlético? Não tem. Vitor Hugo. Mas não tem. Então, eu fico com o Thiago. Quando você fala que o Vitor Hugo é o zagueiro da esquerda, gera mais preocupação do que tranquilidade. Mas, Eltinho, eu não acho que seja só isso. Eu acho que também tem a desconfiança em cima do trabalho de quem está hoje no departamento de futebol. Porque esse mesmo torcedor que viu o Léo Duarte chegar e ele não o conhece ou não se lembra dele, ele olha e fala, pô, na janela passada, ou há 2 janelas, os caras buscaram o Biel. Há tantas janelas, os caras buscaram o Rony. Então, esse torcedor, ele fica ressabiado e desconfiado, obviamente, em função do trabalho, do histórico do que é o trabalho
E esse torcedor não pode pensar que foi buscado também em janeiro o Rony, o Michael, o Vitor Hugo que deram certo? O Rony de novo? Não, desculpa, o Rony não. O Lodge. Mas, ô Breno, é que... Eu falo, sabe por que eu tô falando isso, Thiago? Porque eu concordo com você que houve um erro na janela. Mas eu acho que na última janela do Atlético, a gente percebeu que houve um acerto. 17 a 18, É um levantamento do próprio Breno. Eu acho que agora foram 19. 19. Então tá, são 19 reforços. Desses 19 reforços, quantos deram certo? O Thiago, aí não tem como. Sei, mas eu entendo que você quer ver que os 20% que eles fizeram de bom seja boa, vamos olhar os 20% de bom. Mas não é nem essa questão. Isso, o que eu busco entender é o que você acabou de falar agora. Por exemplo, a penúltima janela não foi tão boa. Entendeu? Aí, quando você olha a última janela, que o que eu penso é o seguinte, as pessoas vão errando, Elton, e elas vão aprendendo. Então, por exemplo, a última janela, para mim, foi melhor do que a penúltima. Por quê? Porque o Atlético, para mim, aprendeu com algumas coisas. Quando você traz o Lodge, então, o Maicon e o Vitor Hugo, e os três são titulares do Atlético, que são jogadores diferenciados para mim, eu acho que cria uma expectativa de que pode vir algum jogador bom nessa situação. O Léo Duarte, eu não posso chegar aqui e falar que ele não é um bom jogador. O Tressoldi, quando chegou aqui, inclusive foi borrifado por algumas pessoas aí, que falaram que ele foi contratado machucado. Mas não foi contratado machucado? Foi. Então tá. Mas então aí, não deram crédito, assim, ficaram naquela desconfiança. Hoje o Tressoldi é o melhor jogador do Atlético na zaga. Mas eu não acho que o Tressoldi esteja, por exemplo, entre os melhores zagueiros do Brasil. Não, mas ninguém tá falando isso. Não, mas eu tô falando que ele hoje, ele atende, eu acho, ali o Atlético. Ele é o melhor. Cara, ele atende. O Léo Duarte pode ser uma situação como essa. Mas isso é grave. Chegar sem a gente saber quem é e se transformar num bom jogador. Breno, mas isso é grave. Quando o Tressoldi se torna o melhor zagueiro do Atlético, é um problema pro Atlético. Que o Atlético prometido... quando eu falei isso do Vitor Hugo, vocês me encheram o prometido, o saco, né? O prometido era um elenco que brigaria nas cabeças acabei de sempre. Falar. Hoje, o Tressoldi faz o exercício. Em quais times o Tressoldi, dos principais que vão brigar para algo, o Tressoldi seria titular? Acho que em nenhum. Dos que estão brigando para um título, não seria. Então, isso é um problema também. O Tressoldi hoje... ou Jonathan Jesus? Jonathan Jesus. Aliás, o Eltinho, eu acho que talvez ele fosse titular no Fluminense. Tem uns caras bem... Chegou o Thiago Silva. Ah, é verdade. Thiago Silva seria titular do Atlético. 41 anos. Titular do Atlético. Eu não tava dono do Atlético. Jogando contra frente, né? Cara, jogando com quem quer quisesse. Não. Seria ele... Você escalando, você escalaria os dois, né? Isso. Vamos lá, Everton. O que a gente tá falando quem é o dono da zaga atleticana hoje? Tressoldi. É o Tressoldi. Se o Thiago Silva, que foi contratado pelo Fluminense aos 41 anos, chegasse no Atlético, quem seria o dono da zaga do Atlético? Thiago Silva. É impressionante que nem quando o cara está muito bem, vocês o colocam em destaque fora do nosso eixo. Não é? O Tressoldi fez um período e está assim, melhor que os zagueiros do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras. Do Fluminense você está falando de hoje. O Thiago Silva voltou agora. Agora, Palmeiras, Flamengo, não. Cruzeiro dá uma briga com o Jonathan Jesus. Não dá. Que? Não dá. Pega os números aí, André. Não dá. Você tá falando da briga do Mineiro, dentro de campo, campo. Para com isso, número. Para com isso. Ele brigaria pra mim com o Freitas no Fluminense. Para com isso, cara. Talvez ele até jogasse no Fluminense. Então tira os bruxos que você fala e vamos voltar pros nomes de novo. Então tira os do Cruzeiro, do Palmeiras, do Flamengo e põe o resto. Me fala mais zagueiro que está voando mais do que ele. Não, então, pra mim, jogaria no Fluminense. Não, dos outros times. Dos outros 17 times. Do Palmeiras? Dos outros 17. Tirou os três. Tirei aqui pra agradar vocês. Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. HG. Me dá dos outros 17 Lembrando aí. que o Tressoldi... Que ontem zagueiro tá voando mais que o Tressoldi. A má vontade de vocês. Má vontade de vocês. Porque se o Tressoldi estivesse jogando, tá jogando aqui no Grêmio. Olha o Tressoldi no Grêmio. Mas aqui é a má vontade. Ele está jogando com 3 zagueiros. Ele está jogando um sistema de 3 zagueiros. Isso tem que ser levado em consideração também, né? Ele joga mais protegido hoje. Com dois zagueiros faz diferença. É lógico que faz. Até pra você analisar os do Flamengo, os do Palmeiras e do Cruzeiro. Com 2 zagueiros... Tanto que ele e o Atlético como um todo não deram segurança ao Domingues, que o Domingues teve que voltar casinhas atrás e jogar com 3 zagueiros. Aqui, o André, então são contextos diferentes. O André está dizendo que concorda comigo aqui, que é o que interessa para mim. Só tem um ponto, é que o Eltinho, quando o Eltinho propôs aí a dinâmica, ele tinha proposto dos times que estão lutando lá em cima. Por isso eu citei o Fluminense, para mim ele jogaria no Fluminense. Não, ele jogaria no Fluminense. Me ajuda aí, o Thiago Silva foi contratado anteontem. Ô, Eltinho, o Freitas é ruim demais, não é pouco Nossa, não. Meu Deus. Não é pouco ruim, não. É muito ruim.
Ele não o Freitas não seria Os caras estão indo no Vitor Hugo 2.0 de novo. Aí que tá. Você mordeu a chumbada. De novo. Você mordeu a chumbada. Todo zagueiro que se der bem no Atlético daqui pra frente vão falar que nós estamos caindo no conto do Vitor Hugo. Não, você, porque o Vitor Hugo chegou, fardou, jogou, foi titular, foi o melhor zagueiro do semestre. Todo mundo concordou, só que depois que caiu o rendimento... Todo mundo é muita gente. Todo mundo que caiu de rendimento, depois falou assim, aí... Vai falar o que agora? Todo mundo é muita Mas gente. quando eu disse que ele chegaria, fardaria e jogaria, ele chegou, fardou e jogou. Foi titular. Ótimo. Titularíssimo. 2 anos de contrato e agora tá não, isso é outra discussão. Não Isso devia é nem outra ter discussão. vindo. Não devia nem ter vindo. Então, Tressor, tá, pô, aí tá foda. Porque você começa a jogar bem, você vai na velocidade, é o mais veloz, ganhando bola pelo alto, tá bem. Mas ninguém reconhece. Não, ninguém reconhece. Ninguém tá colocando aqui. E nem coloca ninguém você tá fazendo que com 17 não times. Está entre os melhores do Brasil, HG. Não está. Então quais são os melhores do Brasil? Você pode querer Quais são os melhores do Brasil? Cara, você pega a dupla do Palmeiras, a dupla do Cruzeiro, a dupla do Flamengo. Já te falei 6, cara. Então, ponto. Aí tem mais 17 times. Manda mais aí pra mim. O Botafogo, ele não tá. O Botafogo tá mal, mas ele não é mais zagueiro que o Barbosa, que tá indo pro Palmeiras. Tá gaguejando. Não adianta você querer levar o cara ao nível que ele não está. Não tem ninguém querendo levar o nível Sim, que ele você está. quer. É apenas você reconhecer quer. que ele você tem quer. sido dos melhores zagueiros, sim. Tirando esses aí que você do citou. Atlético, não do Brasil. Não. Tô falando tirando dos principais times aí, porque são os 3 principais times mesmo. Entendeu? É que eu metia do Jonathan Jesus aqui, vai virar debate, mas eu vi que vocês não morderam a chumbada. Mas, dos outros 17 times, tá tudo no mesmo nível. Só que não reconhece. Não, tá. Se o Tressor jogasse hoje no Red Bull Bragantino, jogando a mesma bola que tá no Atlético, tem um zagueiro lá no Red Bull Bragantino. Eu tô cansado disso aqui, só. Essa má vontade aqui. Nossa. Isso chama, sabe o quê? Viralatismo interestadual. Tá. Vira-latas interestaduais. Coisa nojenta. Pode olhar no chat aí se o povo não tá comigo, olha aqui. Foi dito que o Rubens teria a possibilidade de voltar ao Galo, de que o Galo poderia usar a última parcela que eles devem a gente em troca do empréstimo do Rubens e tal. Gente, Rubens é titular absoluto, tá? No clube dele na Rússia. O clube não tem a menor intenção em desfazer do Rubens. Ah, mas o Rubens quer voltar. Beleza. Mas lá fora não funciona como aqui no Galo. Nem sempre os clubes os jogadores nos clubes que estão hoje manifestam um desejo de sair, esse desejo vai ser cumprido, né? Vai ser aceito. Lomônaco foi assim, Torreira foi assim, Galarza foi assim, Assad foi assim, né? Tantos outros. Aqui no Galo, muitas das vezes, o jogador quer sair, ele sai. Quando a gente quer contratar um jogador de outro clube que ele quer vir para cá, se a gente não botar dinheiro, a gente não consegue contratar. Então o Rubens, independente se ele quer voltar, aí tem a história dele no Santos também, que o Cuca liga para ele todo dia. Gente, o time lá não quer liberar. Se Galo e Santos não tem dinheiro, Rubens vai continuar lá, independente da vontade do atleta. Então no Galo não tem absolutamente nada, tá? E detalhe, o Galo não mandou nenhuma proposta, nada, zero. O Galo não teve nada com o time da Rússia para trazer o Rubens. Então corta essa daí. Vamos lá, Fred. Coloquei aqui, gente, mas eu quero falar o mínimo possível desse assunto. Vocês já sabem que eu já não aguento mais falar sobre isso. O Fred, resumindo muito aqui para você a situação. O Galo quer o Fred? Quer. O Fred quer voltar para o Galo? Quer. O Fenerbahçe quer se desfazer do Fred? Não. Então o que tem que acontecer? Fred e Galo tá tudo certo? Tá. Há muito tempo. O que falta? Falta o Galo botar grana na mesa, o Fenerbahçe aceitar e o Fred vir pro Galo. É isso que falta. Se o Galo não colocar dinheiro na mesa, não tem negociação. Ponto. Não é culpa do Fred, não é culpa da esposa, não é culpa do Fenerbahçe, não é culpa de nada. A culpa é do Galo de não ter a competência de botar o dinheiro na mesa desejado pelo Fenerbahçe e contratar o jogador. É simples assim. É só botar o dinheiro que o jogador vem para cá. Não botou o dinheiro, não tem Fred aqui. Gente, isso aqui já está nessa situação tem pelo menos 1 mês e meio e nada mudou. Então não temos novidades sobre Fred, eu estou apenas te situando da situação dele. A situação atual, que é atual já há pelo menos 2 meses, tá? Botou dinheiro, levou. Não botou dinheiro, não levou. Pronto. E Zep, demos em primeira mão aqui, lá atrás, 3 semanas que o Zep teria grande possibilidade de sair do clube e tal, Portugal ou Itália. Foi confirmado, notícia que nós demos aqui de forma exclusiva, o Zep está indo embora
empréstimo, passe fixado, sem a obrigação de compra. Está indo para a Ilha da Madeira, Nacional da Ilha da Madeira. Outra informação que trouxemos aqui também em primeira mão, o Izep está indo para o Nacional da Ilha da Madeira, empréstimo, passe fixado. O jogador quis sair, é o que eu falo. Quando o jogador quer sair, a gente é mamão com açúcar. Quando a gente quer contratar um jogador que quer sair de outro clube, vai ver se a gente tem essa facilidade. Enfim, tá aí. Eu espero que o Galo não perca mais uma promessa, jovem promessa, com um valor abaixo. Porque é óbvio, se o Izep tivesse a oportunidade de jogar, o valor dele era muito maior. Como ele não tem oportunidade de jogar, vocês podem ter certeza que o passe fixado dele é abaixo do potencial que ele pode atingir aí, né, futuramente na carreira. Mas tá aí, empréstimo, passe fixado, Nacional da Ilha da Madeira. Vamos ver se Zep volta pro Galo. A intenção do jogador é não voltar, tá? A intenção do jogador é a ponte que ele tá precisando para fazer carreira na Europa. Vai depender dele. Scarpa, esse aqui é outro. Tem 2 meses que o pessoal tá falando que o Scarpa vai sair do Galo, né, gente? Mas vamos lá, o que tem de concreto? Quando a gente vai apurar mesmo, quando você vai apurar, vai conversar com pessoas, faz apuração lá no fundo, vai trocando ideia com um monte de gente, não tem nada, gente. Nada. Nada, zero. Nenhuma proposta na mesa pelo Scarpa. Nada, zero. Não pro jogador, nem pro Clube Atlético Mineiro, tá? Então, o que tem de concreto? Até então, a permanência do Scarpa. O jogador não quer sair, o jogador não gosta de quebrar contrato, o jogador recebe 1.200.000 por mês, mora numa casa top, perto do CT, tá bem adaptado à cidade, a família tá estruturada em BH. Ele não tem a menor intenção de quebrar o contrato com o Galo, tá? Enquanto o jogador não quer sair e enquanto não chega a proposta pro Galo, o que vocês querem que eu fale aqui? Então, a tendência é que o Scarpa não saia do Galo, beleza? A tendência é essa, a menos que chegue uma proposta que não aconteceu até o momento, uma proposta muito boa, não é qualquer proposta que tire daqui também não. Então, até segunda ordem, o Scarpa permanece. Fala galera, finalizando aqui mais um vídeo do canal, passando aqui rapidinho para você que chegou até aqui, para deixar o like antes do vídeo, não esquece, tá? Dá essa moral aí pra gente. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui traz notícia todos os dias, convido vocês aí a estar se inscrevendo no canal Galo Noticiou, onde tem notícia todos os dias, de domingo a domingo aqui para vocês, então não perca tempo, tá? Já compartilha com os amigos e fique à vontade aí para estar conhecendo o canal e deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo. A participação de vocês é muito importante pra gente, tá? Não esqueça disso. E é isso. Ficaremos atentos aqui às notícias. Hoje é Brasil. Vamos torcer pro Brasil hoje, hein? 7 horas, não esquece. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto.